Mateus capítulo 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te com ele, reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, o Senhor nos ensina aqui, no maior seminário da história da humanidade, que é o Sermão da Montanha. O Senhor nos ensina se algum irmão, vejam que o texto diz irmão, não fala sobre ímpio ou qualquer outro tipo de crença, um irmão, se tem alguma pendência contigo, reconcilie-se primeiro com ele, negocie, faça um acordo com ele, antes de qualquer outra coisa. Porque, irmão, se você fizer alguma coisa, se você trouxer algo para o Senhor, sem se acertar com o seu irmão, o que você trouxer não terá valor. Então, se você tem alguma dívida com alguém, enquanto você não se reconciliar, não fizer um acordo, a sua oferta e aquilo que você tem dado para Deus não tem valor. Então entenda, irmãos, não dê a Deus o que é de outro. A pessoa deve para todo mundo e vem e entrega oferta para o Senhor. Irmãos, isso agrada a Deus? Não, Deus quer que ela se acerte com todos antes de trazer a sua oferta. Então não dê a Deus o que é de outro, acerte a sua dívida primeiro. É hipocrisia a pessoa dar uma oferta com dinheiro roubado. A pessoa rouba o dízimo, né? Não dá a Deus o que é de Deus, e com o dinheiro do dízimo dá uma oferta achando que está tudo bem. Não, essa oferta não vale nada, não vai trazer colheita. Por quê? Porque você está dando aquilo que não lhe pertence, né? Você está, de certa maneira, usando um recurso do Senhor ou de outros para bancar o bom samaritano, para aparecer trazendo uma oferta. Então o Senhor quer mais acertos de dívidas, o Senhor quer mais acordos, o Senhor quer mais reconciliação. Tudo isso traz paz, e Deus quer mais paz, Deus quer mais harmonia entre os irmãos, né? Então que não haja pendências entre o irmão. Tem alguma coisa com o seu irmão? Conversa, faça um acordo, entra no entendimento, né? Reconcilie-se com ele, que não haja pendências, que não haja dívidas, que não haja mágoas, porque nós não estamos falando só de oferta financeira, nós estamos falando também de algumas pendências, dívidas emocionais, se é que a gente pode chamar assim, né? Alguns sentimentos ruins com os irmãos, acerta, irmão, né? Ô, irmão, eu não entendi bem aquilo que você falou e aquilo me feriu, tal. Acerta, faça um acordo, chega num denominador comum. Deus quer que nós façamos isso, porque nós somos, pessoal, o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não pode ter divergência um órgão com o outro. Nós somos a família de Cristo, nós temos que dar um bom testemunho, que haja concordância entre nós. Às vezes eu fico muito triste quando vejo disputa de igreja, irmão. Totalmente contrário à vontade e à palavra do Senhor. Disputa igreja com igreja e disputa por horário de televisão. Uma tira a outra do horário de televisão. Aonde está o espírito cristão? Aonde está o exemplo? Onde está o testemunho? Imagina uma pessoa que tem uma pequena noção do evangelho, das coisas como devem ser feitas, vendo uma disputa dessa, uma rivalidade entre irmãos, né? Que imagem vai passar? Poxa, essa igreja não prega união, essa igreja não prega paz, harmonia, porque um está querendo passar a perna no outro, ou tem um dívida com o outro, tem pendência com o outro, e não se acerta, não chega num acordo. Isso aborrece muito a Deus. O Senhor está dizendo, eu não aceito a tua oferta enquanto você não se acertar com o seu irmão. Então, irmão, tem dívida com as pessoas, acerte essa dívida, irmão. Muitas vezes a dívida é com Deus. A dívida é com Deus porque ela não dá a Deus o que pertence a Deus. Então a dívida é com Deus, e aí ela quer financiar isso na obra, quer dar uma oferta na obra, tal. Irmão, primeiro obedeça a palavra. Irmãos, Deus, Ele só quer uma coisa de nós, só uma
coisa de nós: a obediência à sua palavra. E ele está dizendo aqui para nós, nesse momento: reconcilie-se com seu irmão se há alguma pendência, seja pendência financeira, seja pendência de entendimento, mau entendimento, seja mágoa, alguma coisa, se acerte com seu irmão, dê um bom exemplo, né? Viva verdadeiramente segundo aquilo que está escrito, está escrito, está escrito. E veja aqui no versículo 5, 25: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil, né, o último dinheiro da dívida. Então entendam, se o erro, se o débito for seu, irmão, faça logo um acordo, antes que o irmão, pretenso irmão, ou alguém, entre na justiça contra ti e escandalize não só a ti, escandalize o evangelho. Está vendo só um irmão entrando na justiça com outro irmão? Que vergonha, irmãos, que vergonha. Os ímpios vão dizer: então para que serve o evangelho? Eles estão disputando entre si, não tem paz, não tem harmonia, não pregam que tem que ter amor, que Deus é amor, amor ao próximo. Cadê o amor ao próximo? Está colocando o próximo na justiça. O irmão, sejam bem claros, né? Tem causas contra ímpios que não têm entendimento, né? E a justiça está aí para trazer os acordos. Mas é uma vergonha para o cristão não fazer um acordo com o seu irmão. Por quê? Porque já tem a justiça de Deus colocada na sua palavra, irmãos, né? E é o cúmulo. Veja aqui que o Espírito Santo fala através do Paulo na primeira carta aos Coríntios, a vergonha que alguns cristãos estão espalhando pelo mundo. 1 Coríntios 6, 1 diz: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Irmão, quem tem que fazer acordo entre nós são os santos, é o pastor, é a autoridade, não o juiz, né? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, vós porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Vejam aqui o Espírito Santo de Deus puxando a orelha de irmãos que estavam levando o outro irmão para a justiça, irmão. Irmão não deve levar outro irmão para a justiça, né? A não ser que o outro que se diz irmão não seja irmão. Mas se for irmão, ambos têm que obedecer a palavra. Porque quando ambos obedecem a palavra, há acordo, há paz, há harmonia, irmãos. O ímpio não deve julgar pendências entre crentes. Isso é um péssimo exemplo, isso escandaliza, é um péssimo testemunho. Imagina um juiz julgando: vocês não são crentes? Vocês não pregam a paz, não pregam a harmonia? Como é que vem trazer aqui uma causa para eu julgar, né? É total incompetência do cristão, dos cristãos, né? Falta de fé, falta de obediência à palavra, irmãos. Então, quem assim age não é verdadeiramente irmão, ainda não está convertido, né? E não pode julgar o mundo. Irmãos, Deus quer que haja união. Deus é união, Pai, Filho e Espírito Santo. E a união só pode existir quando há uma concordância, quando há um acordo, quando não há divisões, pendências, dívidas entre mágoas, rancores, coisinhas entre um e outro. Então acerte-se com seu irmão. O Senhor quer reconciliação, acordos, e para isso é preciso abrir mão, renunciar. Muitas vezes, para que haja um acordo, uma concordância, para que haja paz, tem que abrir mão. Muitos casos é necessário perdoar, em outros casos é necessário pedir perdão. Entendam, o perdão é abrir mão. Pedir perdão também é pedir para que o outro abra mão. Então, tem que um ceder, outro ceder, tem que um renunciar, outro renunciar, tem que um abrir mão, outro abrir mão.
para que chegue-se num acordo, que não haja pendências, que não haja disputa. Porque se houver disputa, nem as suas ofertas ao Senhor, e as suas ofertas não só ofertas materiais em dinheiro, a sua oferta, o seu louvor não sobe ao céu. Não sobe, irmão. Porque o louvor é uma oferta a Deus, né? Nós estamos exaltando, glorificando, é uma oferta ao Senhor. A gente não só oferta a Deus com valores, não. A gente oferta a Deus quando a gente dá um bom testemunho, quando a gente age para que uma pessoa se converta. A gente oferta a Deus quando a gente louva, quando a gente adora. E tudo isso fica anulado se você tiver uma rincha, uma pendência, uma discordância, uma dívida com o irmão. Tem que fazer acordo, irmãos. Tem que chegar numa concordância, e para que isso seja feito é necessário abrir mão. Um abre mão aqui, outro abre mão ali, e chega-se num acordo. Aquela pessoa que tem dificuldade para perdoar, que tem dificuldade para renunciar, abrir mão, ela não faz acordo, irmãos. Ela acaba dando um péssimo testemunho. Então, irmãos, abrir mão de algo e perdoar algumas vezes perdoar dívidas, outras vezes perdoar parte das dívidas, perdoar ofensas, prejuízos que a pessoa te deu, perdoar às vezes ou traições, né? Tem, irmãos. Então nossa luta não é contra pessoas, então perdoe as pessoas. A nossa luta é contra espíritos, então não faça acordo com espíritos, né? Lute contra ele, expulse, ordene para que saia. Então reconcilie-se, essa é a direção de Deus. Faça acordo, seja um bom negociador. O cristão fiel é um bom negociador. Veja aqui, 1 Tessalonicenses, uma característica do bom negociador. 1 Tessalonicenses 4:6 diz: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Não oprima, não explore, não leve vantagem, não passe a perna em pessoa alguma, porque Deus sempre vai fechar a conta, né? E com Deus ninguém engana, com Deus ninguém trapaceia. Então, se você lesar alguém, se oprimir alguém, explorar alguém, levar vantagem sobre alguém, Deus vai se acertar contigo e você vai pagar caro, porque é horrenda a coisa cair nas mãos do Senhor. Não faça como Jacó fez, né, com seu irmão Esaú. Deu um golpe no seu irmão, pegou a primogenitura em função, numa troca, num negócio, um péssimo negócio, né, que era um prato de lentilhas. Então seja um bom negociador, faça bons negócios, bons acordos. E o bom negócio é aquele que todos ficam satisfeitos, todos ganham. Se o meu irmão não ganhar nesse negócio, se ele não ficar satisfeito, então eu não faço. Porque se ele não fica satisfeito, eu estou levando vantagem. E mais tarde eu vou colher desvantagem. Deus vai acertar a conta. A palavra do Senhor diz lá em Lucas 6,38 que tenha uma condição para que nós recebamos. Primeiro nós temos que doar, né? Dai e ser-vos-á dado. Então, para receber de Deus, primeiro é preciso dar, é preciso doar, é preciso semear, irmãos. As pessoas têm que entender isso, que querer levar vantagem, querer só receber, não é direção de Deus. Vai ser enganado pelo inimigo. Tem que semear para colher, tem que doar para receber, irmãos. Porque quando você doa, quando você dá, e principalmente para quem não tem condições de retribuir, te dá, Deus te retribui, Deus te abençoa de uma maneira ou de outra, dá um livramento, dá uma bênção, traz uma cura, traz isso, traz aquilo, mas é bênção de Deus em função de crédito. Tenha crédito com Deus, irmão. Não, eu vou agradar o meu chefe para ele me dar um aumento, eu vou agradar o meu chefe para ele me promover. Agrade a Deus, irmão. Agrade a Deus, que Deus vai tocar no coração do chefe, né? Agrade a Deus, que Deus nunca falha.
O chefe muitas vezes é injusto, mas Deus é justiça. Agrade ao Senhor. Então a ordem do Senhor não tenha pendência com pessoas, rivalidades. Chega num acordo, faça uma reconciliação, né? Essa é a vontade de Deus. Porque se você tem pendências com pessoas e vai fazer alguma coisa para Deus, Deus diz que não tem valor. Se acerta primeiro lá. Agora eu vim para Jesus e todas as minhas dívidas ficam para lá, não pago mais. Não, que é isso, irmão, acerta um por um. Deus vai te honrar quando você se predispor a fazer isso. Lucas 19, 12 diz assim: disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhe: negociai até que eu venha. Então a ordem do Senhor é: negocie até que eu volte. Faça acordos, né? Tenha concordância. Quem não negocia não está cumprindo a ordem do Senhor. Negocie que o Senhor vai te dar mais talento, mais minas. Aqui era a parábola das minas. Então entenda, irmãos, o que aconteceu com aquele servo que não negociou, que enterrou o talento? Levou uma bronca, uma exortação, e ainda aquilo que ele tinha foi-lhe tirado. Ainda o Senhor falou para lançá-lo lá nas trevas. Mas aquele que negociou, aquele que granjeou, né, recebeu mais talento de Deus. Negocie, irmãos. Negocie para você receber mais de Deus. Dê frutos para Deus. Deus quer ver acordos. Deus quer ver concordância. Deus quer ver união. Né? E isso nós temos que dar ao Senhor. Negociar é abrir mão de algo para atingir um objetivo, né? E fazer o acordo. Só tem uma coisa que nós não podemos negociar. Aliás, algumas coisas que nós não podemos negociar. Primeiro, não negocie a palavra de Deus. Não faça do Evangelho um negócio. O Evangelho não é para fazer negócio. E a palavra de Deus não é para ser negociada, é para ser obedecida e ponto final. Não tem negócio com relação à palavra. A palavra é a única coisa que não passa. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa e não muda. Não tente negociar a palavra, manipular a palavra, mudar a palavra para atender a sua necessidade, para atender aí a sua vontade, né? Ou para acomodar a sua carne, a sua vontade, o seu pecado. Não negocie. A palavra de Deus é sim, sim e não, não, e ponto final, não tem acordo. Ela tem que ser obedecida. Entendam, tem que negociar. O Senhor Jesus, ele deu um exemplo. Ele sentou-se ao lado do poço de Jacó, lá em Samaria, e veio uma mulher samaritana, né? E ele falou: dá-me de beber, né? A mulher falou: mas o senhor é judeu, está pedindo para samaritano? Não, dá-me de beber, que eu te darei água da vida, né? Aquela água que você vai beber nunca mais vai ter sede. Então você me dá a água, né? H2O, água potável, eu te dou a água da vida, água espiritual, né? A água que o Espírito Santo de Deus faz jorrar. Então, irmãos, nós temos que fazer acordos, nós temos que ter paz com todos, reconciliar. Irmão, não guarda mágoa de ninguém. Se acerte, irmão. Sabe o que é mágoa? Mágoa é o puro extrato de Satanás. É parte do diabo dentro de você. Mágoa e diabo é a mesma coisa. É um sentimento do diabo dentro de você. Então por que você vai ter? Você tem que ter as coisas de Deus, irmão. A sua luta não é contra a pessoa. Se acerte com as pessoas. A nossa luta é contra o espírito, contra os demônios enganadores, né? Então tenha isso em mente. Agora, não negocie a palavra de Deus e não faça do Evangelho um negócio. Teve um que tentou. Veja aqui em Atos capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles
tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, que era um mágico, que tinha se convertido, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, essa unção, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Dinheiro não compra bênção de Deus, não compra dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Irmãos, aqui o apóstolo Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, irmãos. Simão era um mágico que, ouvindo a pregação de Filipe, aceitou Jesus, né? Iniciou a sua conversão, né? Ele foi batizado, né? E ele estava oferecendo dinheiro. Ele era um mágico, ele enganava as pessoas com magia, com os truques, né? Mas ele se batizou. Veja que muitas pessoas se batizam e ainda não se convertem, né? Ou iniciam a conversão, né? E ele estava oferecendo dinheiro para o Pedro para receber a unção do Espírito Santo, para que quando ele impusesse as mãos sobre as pessoas, o Espírito Santo viesse sobre as pessoas. Irmãos, ele queria comprar dons espirituais. Para que ele queria comprar? Para depois fazer negócios, né? Ele queria comprar para depois fazer negócios. Venham, eu imponho as mãos, vocês recebem o Espírito Santo. Vamos lá, R$50 por mês, né? Vamos lá, né? Então, irmãos, muitos querem usar o Evangelho para negócio, irmão. Esse é um grande problema da igreja hoje, irmão. Virão sobre eles o que Pedro disse a Simão: perdição. Muitos abrem igrejas não para pregar salvação, não para trazer a conversão, transformação de vidas, mas para fazer negócio, irmão. Está errado, está fora da direção de Deus. Alguns parecem até shopping, né? Parece mais shopping do que igreja, porque vende de tudo. Vende até com um cartão de crédito, né? Fiquei sabendo outro dia, misericórdia. O Senhor Jesus vai passar com um azorrague lá sobre eles. Aquilo que ele fez na porta do templo, ele vai fazer, irmãos. O nosso propósito é abençoar vidas, levar a palavra que transforma vidas, levar a palavra que salva vidas, levar a palavra que traz o poder de Deus, trazendo bênçãos, cura, libertação. Então, nunca associe o Evangelho com o negócio. Nunca negocie a palavra do Senhor. Nunca use a palavra de Deus como negócio, né? E nunca cobre para pregar a palavra de Deus. Nunca cobre. De graça recebestes, de graças dai, né? Nunca faça isso, de cobrar para pregar. Porque a mensagem é do Espírito Santo, e o Espírito Santo não cobra. E se a mensagem não for do Espírito Santo, não creia, não queira também. Então nunca cobre para pregar, nunca faça do Evangelho um negócio. O Evangelho é renúncia. O Senhor Jesus, ele deu o exemplo, está lá na carta de Coríntios, ele era rico, Deus Todo-Poderoso se fez pobre, para que nós enriquecêssemos. O propósito nosso é que as pessoas que estão em torno de nós, os nossos próximos, enriqueçam através das nossas palavras, das nossas orações e das nossas ações. Esse é o propósito de renúncia. Não pode combinar, irmãos. Eu bato nessa tecla, me perdoe, mas não pode combinar aquele excesso de luxos com o Evangelho. Não pode, irmãos. Tem alguma coisa errada.
Porque tudo aquilo que entra na obra de Deus é para abençoar as pessoas e não para construir templos faraônicos. Não é isso, irmãos, que Deus quer. Deus, Ele quer vidas. Deus quer frutos. Pessoas convertidas e pessoas se convertendo. Então nunca negocie a palavra e nunca use o evangelho para negociar. E tem outra coisa que você não deve negociar nunca. Mateus capítulo 4, versículo 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto. Transportou o Senhor Jesus e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram ao Senhor Jesus. Você só será servido pelos anjos se você não fizer acordo com o diabo. Entenda, irmãos? Deus só vai te servir, os anjos do Senhor só vão te servir, só vão te abençoar se você não fizer acordo com o diabo. O diabo muitas vezes vai te oferecer: tudo isso te darei. Não, eu vou te dar isso. Você precisa só se corromper um pouquinho. Você só precisa fazer isso. Você só precisa, como o pessoal diz aí, molhar a mão do fulano. Irmão, quando fizer isso, Deus se afasta. Deus não vai ser contigo quando você faz isso. Preste atenção nisso. Quando o diabo te oferecer pela boca de alguém uma facilidade, alguma coisa, que você vai levar vantagem, que você vai crescer, que você vai prosperar, algo que contraria a vontade de Deus e algo que contraria até a lei dos homens, não faça, irmãos. Não faça, porque mais cedo ou mais tarde a conta se fecha. O diabo vai cobrar e o diabo vai falar: não, você tem um acordo comigo, nós fizemos aí uma aliança nesse negócio. Aí ele vem, rouba, mata e destrói. Então, irmãos, confia no Senhor. Muitas vezes, aqui o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. Muitas vezes Deus vai permitir que você seja tentado pelo diabo, para ver a sua reação, para ver se você está com ele ou está com o diabo, para ver se você ama Deus, a palavra de Deus, ou as facilitações do mundo, os prazeres da carne, que é aquilo que o diabo está oferecendo. O diabo não vai te oferecer nada espiritual, ele vai oferecer coisas da carne, porque ele sabe que a carne é fraca. O diabo vai falar para você: é só um copinho, todo mundo toma, é só um copinho, não, é só uma puxadinha. O diabo vai oferecer só uma carreirinha. O diabo vai oferecer, irmão. E se você cair, fizer um acordo, cair na conversa dele, aí vem desgraça total, um abismo chama outro abismo, e se perde totalmente. Então não ceda, irmão, não ceda nada ao diabo, não faça acordo nenhum com o diabo. Ele pode te oferecer o que for, irmão, não aceite. Fala para trás de mim, Satanás, vai-te, Satanás. E quando você resistir, Deus vai te honrar. Deus vai colocar os anjos para te servir. Entenda, irmãos, nós temos que negociar, reconciliar, fazer acordo com as pessoas, tirar tudo quanto é tipo de pendência, desentendimento com as pessoas. Mas você não pode negociar a palavra de Deus, o evangelho, e não pode negociar nada com o diabo. Nunca negocie ou faça um acordo com o diabo, ou pessoas usadas por ele. Porque o diabo não vai vir de tridente, não, soltando fumaça pelo nariz. Eu sou o diabo, toma um copinho aqui. Aí você não vai tomar. Ele vai colocar alguém. Que isso? Não seja radical. Esses crentes são fanáticos. E é isso, é aquilo. Com essa conversa, o diabo usa a boca de pessoas. E aí quando você vê, você cedeu à tentação. Olha aí, todo mundo. Não, você está destoando da turma. Essa turma não queira, irmão. Tem uma turma abençoada aqui para você. Então, esteja atento, irmãos, a isso.
Ele é ardiloso, irmãos. Ele tem derrubado até pastor. O Judas andava todos os dias com o Senhor Jesus lado a lado, ele derrubou, irmão. Ele é ardiloso, então toma cuidado, vigie, irmão, vigie. Não deixe o diabo nem propor o negócio, nem falar, porque quando ele fala, ele contamina. Não, irmão, não quero nem ouvir essa proposta. Por favor, tá? Eu passo, eu não quero nem ouvir essa conversa. Não, mas você... Não, eu decidi fazer a vontade do meu Deus e ponto final. Isso não agrada a Deus. Eu sei que se eu fizer isso, Deus vai se afastar de mim. Porque Deus não compactua com essas coisas erradas. Deus não fica... Se eu estou no meio do lodo, Deus vai me mandar um resgate se eu clamar. Mas Ele não vai estar lá no meio do lodo comigo. Deus, Ele fica na presença daqueles que lhe obedecem, daqueles que o honram, daqueles que glorificam e exaltam e principalmente obedecem a sua palavra. Então não deixe o inimigo propor o negócio, Diga, cala-te e sai, porque o inimigo quando fala, ele fala pela boca de alguém, porque ele não tem boca, não tem língua, então ele vai usar a boca de uma pessoa qualquer, que deixar, Então ele contamina, irmão. É só ele falar, a pessoa já é contaminada, já começa a pensar, já começa a imaginar, e ela vai se contaminando. Então cala-te, não quero nem ouvir. Tentação se foge. O diabo a gente enfrenta, a tentação se foge, irmão. Então, com essas exceções feitas, não negociar a palavra de Deus e nem usar o evangelho como negócio, e não negociar com o inimigo, muitas vezes vai vir com diagnósticos ruins. E você vai falar, não, que se esse mal sair, pode até aceitar um mal pequeno. Não, irmão, aceitar o mal pequeno, aí eu posso até ser prejudicado nas finanças se eu tiver a cura. Não, irmão, isso é acordo com o diabo. Você tem que ser abençoado na saúde, você tem que ser abençoado nas finanças, porque é isso que Deus quer para você. Deus não quer que você se console com um mal menor, não. Se consolar com um mal menor é fazer acordo com o diabo. Se é mal, tem que sair da sua vida. Em nome de Jesus, seja qual for a dimensão. Não veio um diagnóstico ruim, eu não aceito, não. Eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Pode ser até verdade, mas é verdade momentânea. Porque Deus vai mudar esse diagnóstico. Porque meu Deus vai operar um milagre. Meu Deus é um Deus que faz milagres. Mas o fulano está com mal, tudo. Não, é momentâneo. Porque meu Deus vai operar, o meu Redentor vive. Eu vou clamar ao Senhor e o Senhor vai me atender, porque eu sou fiel, eu não faço acordo com o diabo. Eu não uso a palavra, o evangelho para fazer negócio. Eu honro ao Senhor, obedeço ao Senhor, Ele vai me honrar. E Deus honra. Então, com tais exceções, o resto nós temos que negociar, reconciliar, principalmente com os irmãos, fazer acordos. Irmão, isso é um grande segredo de vida, ser um bom negociador, irmão, sempre de acordo com a palavra do Senhor, tirar toda a pendência, tirar toda a dívida, e dívida não só financeira, é dívida às vezes de sentimento. Irmão, você não sabe, irmão, o que se passa no coração das pessoas, você não sabe o sentimento que as pessoas têm. Às vezes você fala, e às vezes a gente, como nós somos falhos, a gente até fala de uma maneira errada. Para nós não foi nada errado, mas a pessoa que não tinha entendimento entendeu de outra maneira, criou aí uma situação ruim, criou aí uma mágoa, criou aí uma pendência. Tem que se acertar, irmão, tem que falar, irmão, me perdoe, mas o que eu falei era de uma outra maneira, com outra intenção. Irmãos, tem que reconciliar, tem que fazer acordo. Está tudo bem, irmão? Está tudo bem. Então fazer acordo, irmão. Esse é um segredo de vida. Boas parcerias, concordância, bons casamentos. A maioria dos casamentos acabam porque falta acordo, irmão. Falta concordância, falta união. Um não abre mão, o outro não abre mão. Um não renuncia, o outro não renuncia. Um não perdoa, o outro não perdoa. E acabam se separando. É claro que tem casos e casos e casos, mas tem que procurar fazer um acordo, tem que ceder. E se você está aqui ouvindo essa palavra, Deus está falando com você, você
é a primeira parte que vai ceder. Porque você é mais sábio, você tem mais entendimento, você está aqui ouvindo a Deus. Tá? Ah, mas ele é cabeça dura, mas você vai ceder, você vai levar. Tá? Não, eu sou de outra religião e não permito que o meu filho vá para a igreja de crente. Eu não permito que a minha mulher vá para a igreja de crente. Eu não permito que vá na... Negocie, faz um acordo, vai. Não adianta peitar, irmão. Se peitar só vai ter confusão, discussão, desentendimento e não agrada a Deus. Né? Fala, não, vai tendo a direção de Deus, para falando com sabedoria, para fazer um acordo, né? Para chegar num ponto. Mas tem alguns casos que a pessoa é tão inflexível que não tem acordo. Aí você vai ver, irmãos, se você segue a Deus ou você segue pessoas. Né? Mas tem que procurar ter sabedoria para ir gerenciando, administrando. Irmão, eu era assim, irmão. Eu era um cabeçudo, né? Eu não. O velho Roberto era um cabeçudo, irmão. Teve uma época que eu falei para minha mulher, não aceito que você vá para a igreja, não. Está errado. Né? Eu não quero que você vá, não. Vai contra a minha aprovação. E outra coisa, eu não vou te buscar. Né? Se você for, não vou te buscar. Eu cheguei a falar isso, irmão. E o que aconteceu? O Espírito Santo foi trabalhando, irmão. Foi trabalhando. Aí me converti, irmãos. Glória a Deus. Agora mudou. Mudou. Agora ela orou 9 anos para eu me converter. Eu já estou orando uns 11 para ela se converter. Glória a Deus. Porque a conversão vai avançando, né, irmãos? Vai avançando, né? Às vezes tem pessoas que começaram antes e vem outro com tanto amor a Deus que passa na frente, se entregando tanto a Deus que passa na frente. Porque a conversão é uma estrada, pessoal. Alguns andam de passos largos, mas tem que ter paciência, irmão. Né? Tem outros que batismam e faz o batismo e para ali. Agora tem outros que andam mais rápido. Né? Normalmente quem anda mais rápido é aquele que já apanhou muito no mundo. Né? Já levou umas belas bordoadas do diabo no mundo, aí ele anda mais rápido, ele já sabe que o mundo não tem nada de bom. Mas aquele que vem e ainda tem um pezinho no mundo, irmão, ele caminha devagarzinho. Tá? E Deus quer que todos sejam a luz perfeita. Então, irmãos, nós temos que ter essa sabedoria para estar negociando, né? Para alcançar os propósitos, reconciliar. Um bom casamento, boa parceria, boas famílias, né? São aquelas que têm concordância, que um abre mão, outro cede, faz um acordo, tem união e tem paz, irmão. Se não se reconciliar, se você não negociar, se você não perdoar, se você não fizer acordo, o Senhor diz, a sua oferta não tem valor. Acerta primeiro lá a pendência com o seu irmão, faça um acordo com ele, depois você traz a sua oferta, diz o Senhor, né? Então tudo que você der a Deus vai ter valor depois que você acertar as contas lá, irmão. Porque se você não acertar as contas, deve para todo mundo e vem trazer oferta para Deus, irmão. Você sabe o que você está fazendo? Você está lesando os outros para entregar para Deus, não quer isso. Né? A pessoa usa, por exemplo, da ilegalidade, se corrompe para ter dinheiro e depois traz uma oferta para Deus, não tem valor. Deus quer que a pessoa se acerte, obedeça a palavra, e aí então traz a oferta. Né? Deus quer concordância, Deus quer paz, Deus quer união, Deus é união. Uma união perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele quer união entre os irmãos. Né? Nós somos um corpo, nós somos a família de Cristo, nós temos que andar em comunhão, em concordância, com acordo, não pode ter pendência com o irmão, não pode ter narizinho virado para cá, narizinho virado para lá. É claro que tem algumas pessoas que não querem um acordo, mas não é por causa disso que você não vai esgotar todos os seus esforços para que haja um acordo, uma concordância, uma harmonia. Se você esgotar todos os seus esforços e a pessoa não querer mesmo, ore por ela para ela se libertar, porque aí é demônio. Né? Então, a sua bênção pode estar muitas vezes na mão do irmão, e se você não fizer um acordo, você não vai ter a sua bênção. Né? Imagine só se a viúva do Obadias tivesse diferenças com seus vizinhos, né? Que tivesse pendências com seus vizinhos, dívida com seus vizinhos, mágoa com seus vizinhos. Qual foi a ordem do profeta de Deus para ela?
vai, peça vasos emprestados aos seus vizinhos, muitos vasos. Imagina, irmão, se ela não tivesse acordo com os vizinhos, não conversasse com os vizinhos, não tivesse concordância com os vizinhos, não ia ter vaso nenhum, não ia ter multiplicação. Muitas vezes a multiplicação, a bênção, chega até nós através das pessoas que nos cercam. E não pode ter desunião, tem que ter concordância, irmão. A oração que chega ao céu é a oração com concordância, irmão. Deus quer união, quer concordância, quer acordo, reconciliação e não pendência, irmão. E esse negócio de crente levar a crente para a justiça é um péssimo exemplo, um péssimo testemunho, né? Crente fica disputando com crente por horário de televisão, é um péssimo testemunho. Que crentes são esses? Tem disputa, então vamos fazer um acordo, eu abro mão de tal horário, você pega o outro tal horário, tá? Mas aquele mais sábio é o que primeiro abre mão, aquele mais convertido é o que primeiro abre mão. Porque difícil é aquele que não é convertido, que não é sábio, abrir mão. Muitas vezes a pessoa só está esperando você estender a mão para fazer um acordo, uma reconciliação, para que tenha paz e tenha harmonia. Essa é a direção de Deus. Agora, não faça acordo com o diabo. Fazer acordo com o diabo, sabe o que é? Ele manda uma doença, você fala, a minha doença, né? A minha diabetes, né? A minha pressão alta, essa minha dor, a dor, a pressão alta, a diabetes, o mal, o caroço, é do diabo, não é seu, não assuma, não faça acordo com o diabo, não aceite que ele coloque nada dele na sua vida, tem que sair em nome de Jesus, né? Ele tem tentado colocar sobre mim, mas vai sair em nome de Jesus, amém? Vamos orar, povo de Deus.